Com sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 6, nós vamos fazer leitura nesta manhã. E dando prosseguimento à mensagem que nós iniciamos semana passada, que é uma série de mensagens sobre vencendo gigantes, vencendo os nossos gigantes. Semana passada nós falamos a respeito do gigante do medo. E muito precioso a interação nos apriscos, nos grupos dos apriscos, a respeito da mensagem trazida pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo à sua igreja. Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim: hoje mais um gigante. Semana passada Deus ministrou à igreja sobre o medo, né? Um grande gigante que Jesus derrubou. Nós continuamos a mensagem então. Hoje nós vamos falar sobre outro gigante. Diz assim, Mateus 6, 25: portanto eu vos afirmo, não andeis preocupados, outra versão diz ansiosos, com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiro, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observe como crescem os lírios do campo, não trabalham, não tecem. Eu contudo vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu contudo vos asseguro que nem Salomão, em todo o seu esplendor e sua glória, vestiu-se como eles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vós outros homens de pequena fé. Verso 31: portanto, não vos preocupeis, dizendo, o que comeremos? O que iremos beber? Ou ainda, com o que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Bem, podemos sentar, irmãos. Hoje o gigante que nós vamos tratar, e algo que Deus vai trazendo ao nosso coração, o gigante da vida, chamado ansiedade. Aqui no Brasil romperam algumas barragens, entre elas eu menciono, noticiário, foi a barragem de Mariana e Brumadinho, lá em Minas Gerais. A barragem não suportou a pressão e acabou rompendo. Eu digo, nós temos uma estrutura, e às vezes a nossa estrutura ela pode romper também, por não aguentar a pressão. A ansiedade, ela faz uma pressão tão grande que vai estourar no organismo, que vai estourar no corpo. A ansiedade ela pode produzir, e ela é uma das coisas que mais produz uma doença, úlcera nervosa,
são produzidas por causa da ansiedade. Pergunto: será que você é ansioso, uma pessoa ansiosa? Alguns sintomas da ansiedade é a dificuldade de relaxar, são os pensamentos negativos repetitivos, é uma preocupação crônica com as finanças, com a vida financeira, é a preocupação com a vida, a preocupação com a saúde, é a dificuldade de dormir, é a incapacidade de controlar os pensamentos ruins, é sempre estar coberto de preocupações. E o texto que Jesus nos trouxe aqui, que Jesus vai falar, principalmente Mateus 6,34: não vos inquieteis, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque cada dia cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal, basta cada dia o seu mal. Temos um gigante para vencer, um gigante chamado ansiedade, um gigante que assola, que ataca. Meus amados, o que é a ansiedade? A palavra grega no original, ela tem o significado de estrangular, de sufocar. A ansiedade é um dos principais males da sociedade. Também é uma das principais causas de afastamento do trabalho. Muitas pessoas fazem uso de medicamento e às vezes até mesmo de uma internação hospitalar, e estão lá por causa da ansiedade. É o nervosismo, é o medo, é a apreensão, é a preocupação presente todos os dias, todo momento, toda hora. A ansiedade, amados, afeta a alma, e pode sim afetar e adoecer o corpo. Às vezes é o funcionário, é o vendedor que se descabela, se desespera, porque não consegue atingir a meta. Mal começou o mês, já está preocupado com a meta que tem que atingir, aquela pressão e aquela ansiedade. Pessoas que se drogam, às vezes é para esquecer da realidade que está vivendo. É aquela mamãe que está preocupado com o filho, com o futuro do filho, mas o filho é recém, uma criança, um bebê, ainda já está preocupado lá na frente. Às vezes noites inteiras sem dormir, por causa das preocupações. Meus amados, o salmista ele disse o seguinte: em meio a turbilhões de problemas, ele disse o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Meus amados, semana passada nós falamos a respeito do medo. Tem o medo normal, tem a ansiedade também, que é normal, que é: você recebe o seu salário, aí você guarda, porque tem que pagar a água, a luz, o condomínio, a prestação aqui, tem que guardar para o pão, para a carne, para as coisas, e você guarda. Isso na realidade é organização, ele não é uma ansiedade. Por isso que a pessoa, eu digo, ele é o normal que existe, você guarda, para não gastar tudo no dia só e ficar 29 dias no mês sem ter o que comer. Mas a ansiedade, quando ela é patológica, ela é prejudicial, ela sufoca o presente. Aliás, tem 3 males que são excesso. Por exemplo, o excesso do passado é a depressão. Uma pessoa com excesso do presente gera o estresse, e a pessoa com excesso de futuro é a ansiedade. Meus amados, a culpa preocupa-se com o passado, a preocupação pensa no futuro, mas o contentamento se deleita no presente. O que importa é o hoje, o que importa é o agora, o que importa é esse momento que você está vivendo, que você está diante do Senhor, na casa do Senhor, buscando soluções em Deus para a tua vida. É o presente agora, é esse momento que você está vivendo, e é esse momento que Deus quer trazer sobre nós cura, restauração. Você não precisa estragar o presente pelo futuro que não chegou. O ansioso, ele não consegue desfrutar
do presente, do agora, do momento. Ele está com a mente focada lá na frente que não chegou, com o problema que não veio. Aliás, muitos dos problemas que a pessoa fica pensando e martelando na mente nunca vieram, e provavelmente nunca vão chegar. Não passo de preocupações vazias, sem sentido. Então por que se preocupar? Se Deus está no controle, como eu digo que está no controle, por que me preocupar? Por que vou temer as coisas que não chegaram? Por que eu vou estar com a minha vida estressada no presente, se o futuro não chegou e o futuro pertence ao Senhor? A minha vida está na mão de Deus, a minha vida está maravilhosamente bem. A tua vida está na mão de Deus, ela está maravilhosamente bem. Nós precisamos, amados, controlar, aliás, entregar totalmente a nossa vida, o nosso cuidado ao Senhor. Às vezes a pessoa não dorme direito, preocupado com o dia que não chegou. E Mateus capítulo 6, então Jesus ensinou a respeito da ansiedade. E algumas coisas eu tiro do texto. Primeira coisa que Jesus ensina, Mateus capítulo 6, do versículo 25 em diante. Primeira coisa é que a ansiedade ela é inútil, desnecessária. Jesus disse assim: ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Não adianta se preocupar, você não vai resolver o teu problema. Se preocupação resolvesse os problemas era válido, mas não resolve. Jesus, qual de vocês que se preocupa, por mais que se preocupe, vocês conseguem aumentar o tamanho de vocês? Ou seja, tem coisas que você não consegue resolver. Tem coisas que não está na tua mão e no teu controle, você não vai conseguir resolver. Não é para você, então não tem que se preocupar. Jesus faz a pergunta: quem de vocês, por mais preocupado que esteja, vocês vão conseguir aumentar um côvado à altura de vocês? Ah, não, eu vou me preocupar agora e rapidamente eu vou crescer. Eu vou aumentar 40 centímetros o meu tamanho, a minha altura. Você não consegue. Você consegue aumentar o teu tamanho? Ah, pastor, as mulheres conseguem usando salto alto. Não, estou falando do corpo. Você não consegue. Você tem 1,60 m, vai continuar 1,60 m. Você não consegue resolver. O tamanho da tua altura você não consegue. Então Jesus está dizendo o seguinte: tem coisas que você não resolve, então não adianta se preocupar, porque não vai dar em nada, não vai resolver nada. Você não consegue mover uma palha sequer. Então pode gerar, por causa da ansiedade, pode gerar o síndrome do pânico, ou outros sintomas psicológicos e males enormes que vão assolar e vão destruir a alma. Meus amados, não adianta estar preocupado com o dia que não chegou. Como disse William Shakespeare, nem toda nuvem gera tempestade. Nem toda nuvem gera tempestade. Nem toda preocupação ela vai chegar a ser realidade. Então Jesus está dizendo para nós, meus amados, que é inútil a preocupação, é inútil a ansiedade. Segunda coisa, a ansiedade ela é incoerente. Nada se compara ao valor que tem a tua vida. A tua vida é o bem maior. Então não precisa viver o tempo que nem chegou ainda. Que ansiedade é você querer viver lá na frente que não chegou, o tempo que não veio ainda. A pessoa que está com ansiedade, a pessoa que está ansiosa, ela está mais preocupada com o futuro do que o presente, e não vive o momento que está sendo vivido no momento. O apóstolo Paulo, ele vai escrevendo a Timóteo, no capítulo 6, verso 8, ele diz o seguinte: tudo, tendo que comer, tendo que vestir, estás contente. Esse grande servo de Deus, falando sobre isso, está contente, não está preocupado,
Certo pastor estava pregando, um grande servo de Deus, grande homem de Deus, pregando, e de repente alguém entrou na igreja na hora que ele estava pregando, na hora do culto: pastor, 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 a sua casa está incendiando, está pegando fogo a sua casa. E o pastor fez o quê? Fez nada, continuou pregando. Ele disse o seguinte: olha, deixa queimar, porque a minha casa, a minha vida eu entreguei totalmente para Deus, e eu entreguei para Deus tudo que eu tenho. Aquela casa eu entreguei para Deus, não pertence a Deus, deixa assim. E ele disse assim: é uma preocupação a menos na minha vida a partir de agora, não preciso mais me preocupar com a minha casa. Eu entreguei para Deus, eu preciso confiar, não preciso ficar no desespero. O que ele vai fazer? Parar o culto? Não tem como apagar, já está incendiado até chegar lá no bairro dele. Casas de madeira rapidamente queimavam naquela época. Meus amados, a ansiedade também ela é irracional. Jesus fez uma comparação muito preciosa, indo do menor para o maior. Jesus começa a comparar com os pássaros. E aí Jesus usa a figura do pardal. Jesus usa a figura das aves do céu. Jesus diz no versículo 26: olhem para as aves do céu, não semeiam, não ceifam, não ajuntam em tesouro, em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Aí nós estamos pregando aqui, tem um casalzinho de pássaro aqui voando, mas Deus está cuidando deles, está alimentando. Estão cantando aqui para nós, fundo musical da mensagem. Deus está cuidando deles. Então vai do menor ao maior, porque Jesus está falando de pássaro pequeno, e que Deus está cuidando dele. Por que eu vou estar preocupado? Se Deus está cuidando dele, quanto mais valemos nós do que um pássaro. É isso que Jesus está trazendo: vocês valem mais, o valor de vocês é muito maior do que os pássaros. Ou seja, Deus sabe tudo. A Bíblia diz que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Se Ele conta os cabelos, Ele cuida de nós, Ele tem o seu cuidado amoroso sobre a nossa vida. Ora, se Deus pode e se preocupa com um pássaro, com um pardal, será que Ele vai esquecer de você? Se Ele não esqueceu do pássaro, se Ele está alimentando o pássaro, Ele não vai dar alimento para você? Ele não vai cuidar contigo? Quer dizer, contigo Ele vai falhar, e com o pássaro não. Deus não é, meus amados, um colecionador de pássaro, que sabe aquele cuidado que algumas pessoas têm e conhece tudo de pássaro. Irmãos, Deus tem cuidado, porque o pássaro é da sua criação, e Deus está mandando o alimento para o pássaro. Deus cuida dele. Será que Deus não consegue cuidar de você e da tua vida? Ele sabe tudo, Deus conhece tudo. Depois Jesus vai usar outro exemplo sobre as ervas do campo, que nasce lá, nasce aos montões lá no campo, e que depois que seca são jogadas no fogo para aquecer. Aí a Bíblia diz que Deus cuida das ervas. Eu acho tão interessante, porque Jesus faz a comparação com o homem mais rico da terra, o homem mais poderoso na terra que existiu, tanto em sabedoria quanto riqueza. Diz o seguinte: olhem, observem a vida de Salomão. Com toda a sua glória, nunca conseguiu se vestir igual a beleza da flor de um lírio do campo. Quer dizer, se Deus cuida e veste com tamanha elegância aquela plantinha lá do campo, não vai cuidar de você também para que não falte roupa para você? Para que não falte o vestuário para você não passar frio? Será que Deus não tem cuidado? Se Ele está cuidando de uma planta, de
de uma flor que nasce no campo, você que não vai cuidar de você? Eu acho tão interessante, meus amados, porque Ele tem cuidado de nós. É óbvio que Deus não vai nos abandonar. É óbvio, Ele é um pai, Ele coloca no mundo, mas Ele não é um pai que abandona, Ele é um pai que cuida. Outra verdade a respeito da ansiedade: a ansiedade não resolve nada. A ansiedade não resolve nada. No versículo 27, Jesus vai dizer: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora a mais na vida de vocês? Quem de vocês consegue? Você teve uma infelicidade, sofreu um atropelamento, ou uma batida, um acidente, ou o coração está fraco, te mandaram lá para a UTI, você está cheio de aparelho, e aí você diz: ô doutor, vem cá, é o seguinte, ó, eu estou tomando uma decisão, eu vou viver mais 7 anos, tá, doutor? Doutor, tá bom, pode, fica à vontade aí. Não é assim. Você não tem decisão. O médico reúne a família e diz: olha, só tem 24 horas de vida. E a pessoa ouviu e disse: ô doutor, não, é o seguinte, eu decido, eu que mando nas coisas. Eu não tenho 24 horas de vida. Eu quero ter mais 20 anos e deu. E eu sou assim. Quando eu digo uma coisa, é como eu quero. Não tem essa, você não escolhe. Você não consegue. É o que falamos a respeito da inutilidade da gente querer fazer coisas que nós não podemos. E esse é o problema da ansiedade. Não consigo fazer, eu não consigo realizar. Então a ansiedade não resolve nada. Tem muitas coisas que você não vai resolver nada, e não adianta se desesperar. Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Ansiedade, meus amados, é o tempo mais desperdiçado na vida, pois em vez de buscar as soluções, fica preso e amarrado nas preocupações e não em soluções. A ansiedade vai gerar um processo de envelhecimento acelerado sobre a tua vida. Eu vou repetir: a ansiedade vai gerar um processo acelerado de envelhecimento sobre a tua vida, porque as preocupações envelhecem depressa. Às vezes tem pessoas, você está conversando: que idade o senhor tem? Eu tenho 30, mas está com cara de 70 já. Por quê? Os trabalhos da vida, as incomodações, as preocupações, vai envelhecendo. A Bíblia diz o seguinte: que o coração alegre faz o que no rosto? Aformoseia o rosto. Coração alegre aformoseia o rosto. E o coração ansioso, preocupado, como é que vai gerar formosura para o rosto? Vai haver um desgaste nessa área, na área emocional, por causa das preocupações, e a pessoa ela vai se encolhendo a vida. Então de nada vale, às vezes, tantos e tantos produtos de beleza, gastar com tanto produto de beleza para ficar bonito. O que eu até acho tão legal, esse investimento, né, na área da estética. Gente, mas que adianta mudar por fora, mas andar ansioso por dentro? É querer meio que nadar contra a correnteza. Quer para usar produtos estéticos para ficar bonito, mas o coração está envelhecendo, está te deixando feio. Por causa das preocupações, você não vai ficar mais bonito, não. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. O coração feliz aformoseia o rosto. Mas o coração preocupado, o coração tenso, o coração nervoso com o dia que não chegou ainda, acaba te gerando um processo de deteriorização natural na tua face e no teu semblante. O semblante está descaído. Sabe o que falta? Dá um stop do futuro. Futuro, eu estou rompendo contigo agora. Eu vou ver o meu presente com Deus, e hoje é o melhor dia para viver,
porque é o dia que eu estou na casa do meu Deus, adorando o Senhor, buscando o Senhor. Deus está renovando as minhas forças, Deus está tratando o meu coração, Deus está restaurando a minha casa. Eu saio desse culto abençoado, eu saio desse culto cheio de Deus, cheio da presença de Deus, cheio de vigor do Senhor. Eu saio desse lugar cheio do Espírito Santo, e eu vou romper em nome de Jesus. Esse é o propósito de Deus, amados, vencermos esse gigante chamado ansiedade. A ansiedade não presta. Deus não nos criou para vivermos ansiosos. Jesus disse: basta cada dia o seu mal, não viva o mal do dia de amanhã. O soldado disse: olha, na guerra é o seguinte, ou a gente está na vanguarda ou na retaguarda, no lugar mais perigoso e no lugar menos perigoso. Se tiver no lugar mais perigoso, duas coisas: ou a gente vai estar numa trincheira bem protegido, ou no lugar desprotegido. Se tiver no lugar desprotegido, duas coisas: ou eu vou ficar atingido e ficar doente, ou não vou ser atingido, vou ficar numa boa. Agora, se eu ficar atingido, se eu ficar ferido, duas coisas: ou eu vou me recuperar e eu não tenho por que me preocupar, ou se eu morrer, não vou ter preocupação nenhuma. Gente, não tem por que se preocupar. Se eu creio que Deus está no controle da minha vida, se eu creio, eu já entreguei a minha vida e meu coração para Ele, eu pertenço a Ele, é Ele que cuida de mim. Você estacionou teu carro, você está preocupado com o teu carro, queridão? Ah, pastor, deixei ele lá na rua. Gente, temos alguns estacionamentos aqui, tá? Mas tem irmãos da igreja, abençoados servos de Deus, estão lá fora, cuidando. Aí você fica, mas o meu carro, mas o teu carro não está preocupado. O carro teu não está preocupado com nada, ele está lá. Aí você está aqui dentro preocupado. Aí você sai, teu carro está lá, o carro não está preocupado. Esse é o que, irmãos, que Jesus está falando a respeito de duas coisas: das flores, dos lírios dos campos e dos pássaros. Eles não estão preocupados, amém? Os passarinhos não estão preocupados, as flores não estão preocupadas. Aí você está preocupado. Gente, creia, se Deus é o meu Deus, se o Senhor é o meu Deus, se o Senhor é o nosso Deus, Ele está no controle. Ele está no controle totalmente. Bem, então, alegra a tua vida em Cristo. Entrega-te por inteiro a Ele. Confia inteiramente na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia. Outro ponto desta mensagem: a ansiedade é inimiga da fé. A ansiedade é inimiga da fé. Ou você crê no teu futuro, ou você crê em Deus. Qual é a opção que você quer? Confiar no Senhor, que vai cuidar de ti, que vai cuidar das preocupações que você tem? Você crendo, ou você está crendo nas possibilidades mais remotas, distantes, que te preocupam? Ansiedade é inimiga da fé. Onde é que está isso, pastor? Versículo 32, Jesus falou. Jesus disse, pois são os pagãos que tratam de obter isso. Os pagãos. Quem é pagão? Pagão não é uma pessoa que vive pagando conta. Pagão é uma pessoa que não crê em Deus. Isso é um pagão. Pagão é quem não tem a sua fé e a sua confiança em Deus. Os pagãos é que tratam de obter tudo isso, diz o Senhor Jesus. Ou seja, uma pessoa que não tem fé, uma pessoa que não crê em Deus, uma pessoa que não crê no Senhor Jesus é que tem esse cuidado. Então, quando você tem essa preocupação, você está declarando, você está dizendo, eu não creio em Deus. Não, pastor, eu não disse. Você não disse, mas você está vivendo isso. O que eu chamo de seguinte, de ateísmo prático. Ateu prático. O ateu prático, ele lê a Bíblia, ele ora, ele vai no culto, ele oferta, ele contribui, ele dizima,
ele ajuda nos mutirão da igreja. É o ateu prático. É que quando chega um problema, ele não crê em Deus. Ele crê no que ele pode fazer. É ateu prático. Ele não é um ateu teórico. Ateu teórico tem um monte. Eu não creio em Deus, Deus não existe. Mas tem crente que é um ateu prático, porque ele não crê que Deus vai resolver, que Deus vai ajudar, que Deus vai sustentar, que Deus vai fazer um milagre. Gente, cuidado. Diz que a mulher de Lutero, a esposa de Lutero, Lutero reformador lá do ano 1500, responsável pela reforma protestante, ele estava muito ansioso, muito preocupado. E a mulher dele começou a usar uma roupa de luto. Lutero perguntou para a esposa: quem que morreu? Você está de luto, mulher? Quem que morreu? Tá, Deus morreu. Essa mulher está louca, está doida? Da onde? Deus não morreu. Deus morreu sim, porque eu estou vendo. O jeito que tu está te preocupando, a maneira que tu anda tão preocupado, Deus morreu, acho que para ti. Irmãos, eu estou falando do reformador. Um grande reformador, um grande homem de Deus. Aí nisso ele caiu a ficha. Aí ele entendeu. Tanta preocupação, cuidado com tantas coisas. Meus amados, a ansiedade é um ato de incredulidade. Tem um hino que a gente canta assim: posso crer no amanhã, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. O meu Deus está vivo. Jesus está vivo. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo. Ele está vivo. A preocupação, a ansiedade não precisa estar viva. Ela tem que desaparecer. Ela precisa desaparecer. Eu preciso é confiar no Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia. Precisamos confiar no seu amoroso cuidado para conosco. Precisamos confiar no Senhor. Ficamos ansiosos porque duvidamos que Deus é poderoso o suficiente para cuidar da nossa vida. Quando ficamos com os pensamentos atordoando a mente, nós estamos esquecendo que Deus é poderoso. Nós estamos achando que o futuro é mais poderoso, que o futuro é mais forte, que o futuro já venceu Jesus, que Jesus já fracassou nessa batalha. Meu amado, cuidado, porque a gente acaba entristecendo ao nosso Deus por não confiar nele. Confia no Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Confia nele. Confia nele, porque o mais ele fará. É Deus é quem faz, é Deus é que manda. Para de atordoar a tua mente. Vai dormir tranquilo, vai dormir sossegado, porque Deus está no controle. Deus está no comando. O mesmo Deus que está no comando do universo está no comando da tua vida. Ele está no comando da tua vida. Ele coordena o universo e Ele é poderoso para cuidar da tua minúscula vida e problema. É o que eu sempre digo: ou confiamos em Deus ou não confiamos. Deus ama quem tem fé. Deus ama quem confia nele. Deus é apaixonado em quem confia nele. Deus é apaixonado em quem olha para ele e não olha para a circunstância. Para de viver olhando para a circunstância. Olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Para de drenar as tuas energias e as tuas forças do hoje. Não investa nas tuas preocupações. Pastor, como vou vencer a ansiedade? Vou trazer aqui pelas Escrituras algumas coisas para vocês. Primeira coisa, defina na tua vida o que é prioridade para você. Define na tua vida o que é prioridade para você.
Jesus diz no versículo 33, é o contexto do que nós estamos falando. Jesus diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas, elas vão ser acrescentadas. Elas vão ser acrescentadas. Você ficar preocupado: mas o meu sapato, como é que eu vou comprar? Como é que eu vou comprar o meu sapato? Não tem dinheiro para comprar o sapato. Não precisa se preocupar, irmãos. No momento que eu estou na loja comprando, escolhendo calçado, botei, Deus está cuidando. Já vou providenciar mais um outro para ele. Fico preocupado com amanhã. Você tem um monte de conta para pagar. Digo, o teu problema financeiro não é o que eu gasto, não é o quanto eu ganho, é o quanto eu gasto. Isso Deus nos deu um entendimento, certo? Pedir sabedoria para Deus, mas coloca a prioridade de Deus e não o teu futuro, porque o teu futuro pertence a Deus. Amém? A tua vida está na mão de Deus. Amém? Diga comigo: a minha vida está na mão de Deus. Diga: graças a Deus, a minha vida é uma bênção. Não, fala com mais convicção. Diga: a minha vida, graças a Deus, é uma bênção. Porque a minha vida, levanta as tuas mãos e diga assim: a minha vida está na mão de Deus. Vamos dar um aplauso para Ele. Nossa vida está na mão dEle. Nossa vida pertence a Ele. Nós somos dEle, Ele é nosso, nós somos dEle. E a minha preocupação, a ansiedade foi embora. Vai embora, vai embora em nome de Jesus. Toda ansiedade vai embora. Deus é prioridade, irmãos. Depois de Deus, prioridade é a família. Família é prioridade. Primeiro Deus, depois a família. Terceiro lugar, o trabalho. Não inverta as coisas. Primeiro lugar não é a família, primeiro lugar é Deus. Primeiro lugar não é o trabalho, é Deus. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas, elas vão ser acrescentadas. O problema nem chegou, Deus já deu a solução. O que eu faço com a minha ansiedade, pastor? Coloca tudo diante de Deus. Não é o alimento, não é o vestuário, as coisas básicas, que na época de Jesus eram prioridades. Aí olha um pouquinho agora para a vida de Pedro, que vê um bom, excelente relacionamento com o Senhor Jesus. Pedro foi preso. Na manhã seguinte ele ia ser enforcado, ou morto à espada, ou ia tirar um monte de flecha nele, ou decapitado. No dia seguinte ele ia morrer. Se soubesse amanhã os caras vão entrar aqui na tua casa, vai entrar uns 7 capangas aí, uns 10, e vão metralhar, vão arrebentar e tudo, vão dar um tiro, vão matar, vão te matar. Aí o que você ia fazer? Eu vou fugir, eu vou sair daqui. Essa noite eu nem durmo. O que Pedro fez, irmãos? Ele estava preso, ele ia morrer no dia seguinte. A Bíblia diz o seguinte, que Pedro dormia. Pedro dormia, acorrentado. Pedro dormia, estava dormindo. No dia seguinte ia ser executado. Foi preso para ser morto, ia ser executado. A Bíblia diz que Pedro dormia. Por que ele dorme? Porque ele confia no Senhor. Ele não estava com um probleminha. Como é que eu vou fazer para resolver o problema? Não, ele estava com um enorme de um problema. Ele ia morrer, ele ia ser morto, ia ser executado, o apóstolo Pedro. Mas a Bíblia diz que Pedro dormia. Por que ele dormia? Porque ele confiava. Esse Pedro, que ele teve um momento na vida que ele não confiava em Deus totalmente. Talvez exatamente o momento que você está vivendo, passando uma transição agora. Por quê? Voltando um tempo atrás, esse Pedro que agora confia, não confiava. Jesus estava dormindo no barco. Pedro e os demais apóstolos, apavorados, desesperados, remavam, e viam, e vamos afundar, nós vamos afundar. Preocupado, tremendamente preocupado. E Jesus
dormia. E Pedro, preocupado. Aí Pedro vai lá e acorda Jesus. Senhor, acorda. Não te dá o interesse que nós estamos perecendo, Jesus. E Jesus, a Bíblia diz que ele se levanta e diz: homens de pequena fé, até quando eu vou suportar vocês? Repreendeu os discípulos, depois repreendeu o mar. Mar, te acalma. Vento, te aquieta. Na hora, o vento e o mar se acalmaram. O vento e o mar se acalmaram na hora. Agora esse Pedro, que estava apavorado, conhece Jesus melhor, tem uma fé extraordinária no seu coração. No dia seguinte vai ser executado e morto. Ele está dormindo, ele está tranquilo, porque ele sabe em quem confia. Ele sabe que a sua vida está na mão de Deus. Então, meus amados, Deus pede para a gente olhar para a criação dele. Olha para os passarinhos e olha para as plantas. É um antídoto extraordinário contra a ansiedade. Os pássaros não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro, mas Deus os alimenta. Os lírios do campo se vestem garbosamente, diz uma outra versão, e eles não trabalham, não fiam, não tecem a sua roupa. No entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Jesus, irmãos, está falando que as plantas, que os pássaros não se estressam e nem se preocupam com o dia de amanhã. Então, em nome de Jesus, esta manhã vamos destruir o gigante chamado ansiedade. Em nome de Jesus, nesta manhã vamos destruir, vamos vencer esse gigante chamado ansiedade. Destrua a ansiedade pelo poder da palavra do nosso Deus. Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Não é trazer à memória o que me deixa preocupado. Não é trazer à memória as 300 preocupações. Quero trazer à memória o que me dá esperança, o que produz esperança. É isso que eu quero trazer à memória. Então eu quero trazer à memória a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Antes devemos apresentar a Deus em oração as nossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Pedro também vai nos diz o seguinte, que nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Por quê? Por quê? Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. Esta é a razão. Esse é o motivo. Essa é a razão, esse é o motivo, meus amados, de não andarmos e não vivermos preocupados, porque Ele tem cuidado de nós. Eu creio que Ele tem cuidado da minha vida, ou eu não creio. Eu preciso crer que Deus tem cuidado de nós. E aí o rei Davi nos ensina a receita para a cura da ansiedade. No Salmo 37:4 ele nos diz que nós devemos agradar a Deus, sabendo que Ele é poderoso para satisfazer os desejos do nosso coração. Nós temos que ter coragem de entregar o nosso caminho ao Senhor, de confiar e descansar nele, sabendo que tudo Ele fará por nós. Salmo 37, versículo 5, versículo 7. Meus queridos, meus amados, as crises não pegam Deus de surpresa. Não tem problema para Deus. Não existe problema para Deus. Para tudo Deus tem solução. Para tudo Deus conhece a solução. Não existe um problema maior que o nosso Deus. Ele é maior que tudo. Ele é maior que todos. E Ele está no controle da nossa vida, amém? Meus amados, Deus jamais vai desistir de completar a obra dele na nossa vida, amém? Estamos em reforma. Pode até botar aquela placa assim, em reforma. Deus está reformando, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em nós, amém?
Se Ele permite a gente passar por situações difíceis, não significa que Ele não nos ame, ou que Ele não tenha cuidado de nós. Mas Deus está tratando de uma maneira pedagógica para nos ensinar. É como aquela irmã viúva, Primeira Guerra Mundial, e ela desesperada porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel, orou a Deus, jejuou, buscou ao Senhor intensamente pelo recurso do aluguel. Deus não mandou, ela foi despejada. Ela teve que se mudar, foi para outra cidade, porque em outra cidade podia viver de favor. Foi para lá, Deus não respondeu. Uma semana depois que ela se mudou, Primeira Guerra Mundial, a cidade foi bombardeada. Deus livrou ela da morte. Deus estava trazendo o livramento. Entenda que por trás de um não de Deus, sempre tem um caminho melhor. Por trás do não de Deus tem um caminho espetacular. A nossa leve e momentânea tribulação, diz o apóstolo Paulo, produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. A Bíblia diz, meus amados, que a ansiedade no coração do homem o abate. Provérbios 12, verso 25. Mas o ânimo sereno é vida do corpo. Provérbios 14, 30. As escrituras dizem, meus amados, que o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17, 22. Eu encerro esta palavra dizendo o seguinte: amado, amada, preciosa e querida ovelha, descansa em Deus. Tira os teus olhos das circunstâncias e ponha naquele que está acima, no controle das circunstâncias, que é o nosso Deus. Confiamos no Senhor, confia no Senhor e nos seus profetas e prosperareis. Não entra na caverna da depressão, mas diga à sua própria alma, que está lá em Salmo 42, 11: por que está abatido a minha alma? O salmista está fazendo uma pergunta para ele mesmo. Diz: para aí, ô minha alma, por que tu estás abatida? Por que tu te perturba dentro de mim, ó minha alma? E ele traz a resposta: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, Ele é o meu Deus, Ele é meu auxílio, Ele é meu Deus. Quando a preocupação vier, repita o que o salmista disse no Salmo 42, verso 11: Ele é meu auxílio, Ele é meu Deus, de que terei eu medo? Salmo 42, 11: por que está batida a minha alma? Por que tu te perturba tanto dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, Ele é meu Deus. Fala para a tua alma, te aquieta, descansa em Deus, espera em Deus. Olha mais isso aqui, Salmo 40, verso 1: depositarei a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu grito de socorro. A notícia boa, hoje é teu dia. É dia de entregar o teu fardo para Deus, é dia de entregar o teu caminho para Jesus. Olha para a cruz, o que você vê? Jesus olhando para você e dizendo o seguinte: meu filho, morri por ti, ressuscitei por ti, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Eu vou preparar um lugar, uma morada para vocês. Espera mais um pouquinho, eu volto para te buscar, porque eu te amo. Confia em mim. A mensagem da cruz: confia no Senhor. Ele morreu por amor, Ele te ama, Ele tem um propósito tremendo e precioso para a tua vida. Guarda a palavra no teu coração. Dou aqui alguns textos para você guardar nessa semana. Diz assim: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Salmo 33, 20. Salmo 39, 7: mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em Ti. Salmo 42, 11: por que está assim tão triste a minha alma? Por que está perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu Salvador, Ele é meu Deus. E o apóstolo Paulo, Romanos 5,5:
para encerrarmos. Vamos ficar em pé. Diz assim: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. O Senhor tem cuidado de nós. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Senhor. Ele continua no controle. Ele continua no comando. Tudo está nele. Nossa vida é para Ele. Nós o adoramos. Nós o servimos. Nós bendizemos a Ele. E nós queremos agradecer o seu cuidado. Vou orar com você. E toda ansiedade vai cair por terra em nome de Jesus. Todas as frustrações na sua mente vão cair por terra em nome de Jesus. Você sai daqui renovado em Deus, mais confiante no Senhor, e com a tua fé renovada e robustecida para enfrentar os dias difíceis. Amém? Oramos a Deus. Senhor.